Fala pessoal, um bom dia, uma boa tarde e também uma boa noite para você que está me acompanhando nesse momento. Para você que não me conhece, meu nome é Orlando do canal Barba Trader e no vídeo de hoje estarei trazendo para vocês mais um vídeo de análise técnica no mercado de criptomoedas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu sempre convido você a se inscrever aqui embaixo e também ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. E também peço que você deixe o seu like aí embaixo para me ajudar com o meu trabalho aqui na internet. E então, dito tudo isso, vamos para a vinheta e depois para mais um vídeo de análise técnica no mercado de criptomoedas aqui no canal. Bem pessoal, então indo aqui diretamente para o gráfico técnico, hoje, como de costume, analisaremos mais 5 criptomoedas aqui no mercado, que serão exatamente essas que vocês podem observar no seu canto superior direito. Então hoje analisaremos a WIN, a DGB, a ETH, o BTC e a DENT. Lembrando sempre que se você deseja ter alguma criptomoeda analisada aqui no canal, é só deixar nos comentários que depois eu faço um vídeo de análise com a sua criptomoeda. Então, começando a nossa análise com a criptomoeda WIN, no seu tempo gráfico de 4 horas, podemos perceber que ontem o criptoativo se comportou com uma forte alta nos preços. Então, podemos observar nesse tempo gráfico que esse comportamento de preço que estava deixando topos e fundos descendentes acabou encontrando nessa faixa de negociação, que também podemos observar um estocástico aqui no nível de sobrevenda, uma região de suporte bem interessante. E essa região também pode ser reforçada como um ponto interessante de suporte pelo que vemos aqui no gráfico técnico, no qual o preço anteriormente também chegou muito próximo dessa região e voltou a subir. Então esse ponto realmente se mostrou um ponto bem interessante para iniciar uma operação comprada e podemos perceber que momentaneamente o ativo está em alta e ele deve formar nesse tempo gráfico fundos ascendentes. E se essa criptomoeda acabar de fato formando topos e fundos ascendentes, caracterizando um novo movimento de alta, você que está bem posicionado nesse ativo pode ir carregando seu stop para cima, abaixo desses fundos ascendentes que o gráfico vai mostrando, e tentar assim carregar sua posição até realmente acontecer uma reversão no mercado com topos e fundos descendentes. Momentaneamente, os comprados aqui dessa região estão lucrando cerca de 16-17% em um intervalo aqui de 16 horas de negociação. Observando o seu tempo gráfico diário, podemos observar que essa faixa de negociação era um ponto bem interessante de compra, tanto pela linha de média móvel de 20 períodos que estava bem próxima dessa região e também por se tratar de um ponto interessante de Fibonacci. Podemos perceber aqui que essa faixa de negociações é bem próxima da linha de 61% de Fibonacci, o que de fato reforçaria que essa região seria um ponto muito interessante de suporte para os preços. E podemos observar também volume crescente com preço subindo, volume decrescente com preço caindo. E essa concordância existente entre preço e volume de fato caracteriza que esse movimento de alta deve continuar. Percebam aqui também que o preço está se mantendo acima das linhas de médias móveis, o que também ajuda a reforçar o pensamento de que essa tendência de alta deve continuar. Então nesse ponto aqui de correção de Fibonacci bem próximo à linha de média móvel de 20 períodos foi um ponto bem interessante para você abrir uma operação comprada, e uma nova oportunidade para entrar comprado nesse ativo pode vir realmente de um rompimento de um topo anterior com o volume de negociações acima da média, caracterizando assim a continuação desse movimento de alta. Observando o seu tempo gráfico semanal, podemos perceber aqui níveis interessantes de sobrecompra, o que indicaria então que nesse momento o preço desse ativo está muito caro e ainda não aconteceu uma correção devida no seu preço. Então é interessante realmente para você esperar esse movimento de correção terminar, para você observar quanto que esse movimento vai corrigir e se ele vai também romper um topo anterior com o volume de negociações também acima da média para continuar esse movimento. E sobre essa questão do volume, observe aqui no gráfico técnico que essa correção que está acontecendo também com o volume de negociações muito acima da média. Isso é um comportamento anormal para o volume em um movimento de correção, e isso pode demonstrar que uma grande força vendedora possa estar por vir, empurrando assim o preço para um comportamento de baixa. Então é interessante para você ter uma cautela maior nesse ativo com operações compradas nesse momento. E no seu tempo gráfico mensal, podemos perceber que essa grande perna de alta que o preço deixou ainda não apresentou nenhuma correção. E percebam aqui também no índice de força relativa um nível muito forte de sobrecompra. Então isso sugere que essa movimentação de alta dos preços tenha alguma correção. Então é realmente mais interessante e recomendável
recomendável para você esperar uma correção em uma linha de Fibonacci antes de tomar uma posição comprada nesse ativo. Então você pode tentar comprar tanto em uma correção de linha de Fibonacci, quanto também em um eventual rompimento desse topo anterior que o gráfico técnico deixou nessa faixa de negociações. Indo agora para a criptomoeda DGB no seu tempo gráfico de 4 horas, podemos perceber aqui que nos últimos dias esse ativo estava em uma faixa de equilíbrio dentro dessa faixa de negociações, no qual podemos perceber uma relação de equilíbrio entre sua oferta e a sua demanda. E isso aconteceu até os últimos dias, quando o preço acabou formando topos e fundos ascendentes e realmente rompendo essa faixa de negociações. Observe também que nesse movimento de rompimento aconteceu um grande volume de negociações, então essa região de rompimento realmente se configurou uma boa oportunidade para entrar comprado nesse ativo. E para os comprados aqui desse rompimento, nós temos momentaneamente um lucro aqui de 4% em cerca de 16 horas de negociações, e por enquanto com o preço formando topos e fundos ascendentes e ele se mantendo acima das linhas de médias móveis com volume também ascendente, tudo isso indicaria que a tendência de alta deve continuar. Porém, também é importante que você observe que quando o preço chegou nessa faixa de negociações, ele apresentou um nível de sobrecompra bem interessante no RSI e o preço acabou realmente caindo. Então muito cuidado com essa faixa de negociações quando o preço eventualmente voltar a testá-la novamente, porque essa região realmente se mostrou um ponto em que a concentração de oferta estará bem mais forte. E também, claro, é interessante observar se os próximos comportamentos de preços deixarão topos e fundos ainda ascendentes ou então se vai formar realmente topos e fundos descendentes, descaracterizando o movimento de alta anterior. Indo para o tempo gráfico diário, podemos perceber que essa faixa de negociações também apresentava um certo nível de sobrecompra para o preço. Podemos perceber também que a formação desse candle vermelho desse dia está demonstrando que a força vendedora está atuando muito forte nele nesse momento, e percebemos também um volume de negociações bem acima da média, o que é um comportamento incomum para uma correção, então muito cuidado, porque isso pode significar que uma reversão possa estar por vir. Isso porque essa força vendedora pode empurrar o preço para baixo e formar topos e fundos descendentes. Então é bem interessante realmente que você observe qual será o próximo comportamento de preço antes de tomar realmente uma posição comprada ou até mesmo vendida para esse ativo financeiro. E também é interessante mostrar para vocês que o ativo em questão está se mantendo em um canal de alta bem interessante, com a formação clara de topos e fundos ascendentes já há um tempo, e também podemos observar que o comportamento do preço está acima das linhas de médias móveis. Inclusive está respeitando aqui muito bem a linha de média móvel de 20 períodos. Em seu tempo gráfico semanal, podemos perceber que o ativo em questão, que está deixando topos e fundos ascendentes, também está apresentando um certo nível de divergência com o índice de força relativa. Então podemos perceber aqui claramente o indicador técnico apontando para baixo e os preços aqui em cima apontando realmente para um comportamento de alta. E essa divergência, como já vimos em outros vídeos aqui no canal, denota fraqueza técnica e pode indicar que uma reversão esteja por vir. Além disso, também podemos perceber níveis de sobrecompra nos indicadores técnicos do RSI e do estocástico. E em seu tempo gráfico mensal, podemos perceber que essa grande perna de alta do preço ainda não apresentou nenhuma correção. Então também aqui é mais aconselhável que você espere uma correção em alguma das linhas de Fibonacci, ou então espere um novo rompimento desse topo anterior, com volume também de negociações acima da média, caracterizando assim a continuação desse movimento de alta antes de realmente tomar uma posição comprada nesse ativo. Observando agora a criptomoeda Ethereum em seu tempo gráfico de 4 horas, podemos observar aqui a formação de estruturas de mercados de alta, com o preço da Ethereum realmente rompendo os topos anteriores, com também volume de negociações acima da média e se mantendo acima das linhas de médias móveis. Porém, também perceba aqui uma divergência de preço com o índice de força relativa e também níveis de sobrecompra nos indicadores técnicos. Então, tanto o RSI quanto o estocástico estão avisando nesse momento que o preço está muito caro e deva passar por alguma correção. Porém, é importante destacar que com a formação de preço ascendente que a Ethereum está tendo nesse momento, apenas realmente com a formação de topos e fundos descendentes nós teríamos a descaracterização desse movimento de alta, e aí sim poderíamos apontar uma reversão para os preços. Lembre-se sempre que indicador técnico não prevê o futuro, então sempre observe juntamente com o indicador técnico o comportamento dos preços com o seu volume de negociações. Com toda certeza, a união de todos esses fatores técnicos darão para você uma melhor assertividade nas suas operações. Já no gráfico técnico do Bitcoin podemos perceber um pouco do mesmo, com o preço formando nos últimos dias topos e fundos ascendentes, vindo aqui inclusive para
para romper um novo topo histórico e tivemos aqui no último dia uma baixa no preço do Bitcoin que acabou testando novamente essa resistência agora como um suporte para o seu preço e também percebemos aqui que o preço ainda está se mantendo acima das linhas de médias móveis. Inclusive, observe atentamente que a linha de média móvel de 20 períodos serviu nesse momento para o Bitcoin como um suporte para o seu preço. E o Bitcoin ainda está com comportamentos de preços ascendentes. Então, uma compra nessa faixa de negociações ainda pode significar uma boa oportunidade para uma operação comprada nesse ativo. E observando agora o comportamento de preço da última criptomoeda desse vídeo, percebemos que a criptomoeda DENT, em seu tempo gráfico de 4 horas, estava formando estruturas de mercados de baixas com topos e fundos descendentes. E essa forte baixa nos preços fez com que o ativo chegasse em níveis de sobrevenda tanto no RSI quanto também no estocástico. Inclusive, bem interessante observar que esse nível de sobrevenda não acontecia no ativo já há muito tempo. E nessa mesma faixa de negociações nós tínhamos aqui uma linha de média móvel de 200 períodos para segurar a baixa dos preços. Então essa região de sobrevenda juntamente com o comportamento de preços chegando muito próximo da linha de média móvel de 200 períodos realmente se configurava uma grande oportunidade para uma operação comprada. E percebam também que essa oportunidade foi reforçada pelo estocástico, que também apresentava nesse momento um nível de sobrevenda. Então realmente foi uma região bem interessante para realizar uma operação comprada. Quem realmente chegou a comprar próximo dessa linha de média móvel ainda viu o preço cair cerca aqui de 7%, porém também viu o preço subir cerca de 13% em um intervalo de 4 horas. Podemos perceber aqui também que depois dessa alta que aconteceu, o preço acabou testando também a linha de média móvel de 20 períodos agora como uma resistência para o seu preço. Ele chegou até a romper um pouquinho e ficar acima da linha de média móvel, porém ele acabou depois caindo bastante e ficando realmente abaixo da linha de média móvel de 20 períodos. Porém, também é importante destacar para vocês que esse fundo que está sendo formado nesse momento, ele será provavelmente mais alto do que o fundo anterior, então essa caracterização de estrutura de mercado de alta ainda pode continuar e o preço pode ainda formar topos e fundos ascendentes. E lembrando aqui também para quem utiliza o RSI e o estocástico como fatores determinantes para compras e para vendas, o sinal de compra aconteceu, porém o sinal de venda ainda não aconteceu. Então esse ativo ainda pode apresentar um comportamento de alta, deixando realmente o preço em uma região de sobrecompra para que você possa assim realizar os seus lucros dentro dessa faixa de negociação do índice de força relativa e também do estocástico. Em seu tempo gráfico diário, podemos observar que o comportamento de preço está nesse momento abaixo da linha de média móvel de 20 períodos, o que sinalizaria para a gente uma tendência de baixa se formando para esse ativo. Porém, também percebemos nesse momento que o estocástico está apresentando um nível de sobrevenda e isso pode indicar uma oportunidade bem interessante para compra nesse ativo com esse preço. Porém, também perceba aqui que o preço já acabou testando a linha de média móvel de 20 períodos como uma resistência para o preço, então é realmente interessante para você ter um pouco mais de cautela com esse ativo com operações compradas nesse tempo gráfico. É realmente mais aconselhável que você espere um cruzamento das linhas do estocástico, juntamente com um comportamento de preço ascendente e ficando acima da linha de média móvel de 20 períodos, com também um volume de negociações acima da média, para que assim você possa realizar uma operação comprada com a maior assertividade na sua operação. Em seu tempo gráfico mensal, a gente pode perceber que essa grande perna de alta está apresentando nesse momento o início de uma correção do seu preço. Observem que a formação desse pavio muito longo já aponta que uma força vendedora esteja atuando por esse ativo e indica realmente que uma baixa no seu preço pode acontecer. Então é bem interessante para você que quer operar comprado com esse ativo, esperar uma correção maior no seu preço, possivelmente em alguma das linhas de Fibonacci, ou ainda você esperar uma nova formação de estrutura de mercado de alta com um rompimento desse topo anterior deixado no gráfico técnico, antes de realmente abrir uma posição comprada nesse ativo, nesse tempo gráfico, pensando no longo prazo. E bem pessoal, essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aí embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima.